Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a semana 2 do PET volume 4. Essa semana o PET traz atividades sobre o núcleo celular. Pessoal, essa semana você pode utilizar esse vídeo para tanto fazer as atividades junto comigo ou corrigir as suas atividades. Antes da gente começar o vídeo, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Assim, o YouTube entende que você gosta dos vídeos aqui e vai sempre te recomendar. Pessoal, a atividade 1 da página 43 fala o seguinte: dos constituintes celulares relacionados a seguir, qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-los dos procariontes? Para a gente saber essa questão, a gente precisa entender o que é eucarionte e o que é procarionte. Pessoal, os eucariontes são aqueles que possuem seu material genético, seja ele DNA ou RNA, guardados, no envoltório nuclear, ou seja, guardado dentro do núcleo. Então, isso a gente chama de eucarionte. E aqueles seres que têm material genético disperso no seu citoplasma, a gente chama de procariontes. Então, sabendo disso, coloquei aqui uma imagem que vocês podem ver aí de uma célula eucarionte, que tem um material genético guardado dentro do envoltório nuclear. Sabendo disso, vamos para as opções. Letra A, DNA. Letra B, membrana celular. Letra C, ribossomo. Letra D, envoltório nuclear. Ou letra E, RNA. Pessoal, como eu expliquei, a resposta certa é a letra D, envoltório nuclear. A gente sabe que isso que faz com que uma célula seja considerada eucarionte e não procarionte. Atividade 2, página 43. A diferença entre as células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto os indivíduos eucariontes, elas se encontram no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que... Aí, no caso, a resposta correta é a letra C. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula do DNA. Essa é a resposta correta. Mas vamos lá ver as outras. O núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e encontra-se em seu centro, pois assim controla igualmente toda a célula. Pessoal, essa resposta ela não está correta, Porque a gente sabe que esse núcleo ele nem sempre é formato arredondado. Você vai ver que várias células têm diferentes núcleos. B. No núcleo encontra-se a cromatina, que é a associação das moléculas de DNA, proteína, imersas nos citoplasmas envolvidas pela membrana nuclear. Pessoal, essa resposta também não está correta. D. Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém outros organoides, como, por exemplo, os ribossomos e o retículo. Pessoal, o retículo ele não fica no núcleo da célula, ele fica no citoplasma. Letra E. É o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis, já que são seres unicelulares. Pessoal, isso não está totalmente incorreto, O que caracteriza o núcleo não são esses seres. Atividade 3, página 43. A maioria das células eucarióticas apresentam um núcleo, entretanto, algumas podem apresentar 2 ou até 3 núcleos. E existem aquelas ainda que, depois de especializadas, tornam-se anucleadas. Então, anucleada significa aquela que é sem núcleo, Esse A aí significa sem. Assim como outros termos, Que tem o A na frente e significa negação. Como, por exemplo, acefalia e outros. Então, vamos para as alternativas. Os leucócitos, essa resposta não é a correta de leucócitos, porque os leucócitos eles possuem núcleo a vida inteira. As hemácias é a resposta correta, a letra B, pois depois que elas são formadas, elas perdem o núcleo, elas colocam o núcleo para fora, pois se elas tiverem o núcleo, elas conseguem carregar menos quantidade de oxigênio. Então, com a retirada do núcleo, elas ganham mais espaço. E ganhando mais espaço, elas conseguem carregar mais oxigênio, trazendo a respiração e o transporte de gases mais eficiente. Então, ela faz isso. E as outras células, elas também permanecem com o núcleo. Então, elas estão incorretas. Seja elas células musculares, neurônios ou células epiteliais. Atividade 4, página 44.
Sabemos que o núcleo das células eucariontes é delimitado por uma membrana chamada de carioteca. Então, pessoal, carioteca, envoltório nuclear, essa membrana que envolve o núcleo, todos são sinônimos para o mesmo termo. A respeito dessa estrutura, marque a alternativa incorreta. Então, a carioteca é formada por uma única membrana que apresenta diversos poros. Então, pessoal, a resposta incorreta é essa letra A. Então, a gente sabe que a carioteca é formada por duas membranas de constituição lipoproteica, ou seja, tem lipídios, né, gordura e proteína, e apresenta vários poros que possuem como função principal realizar a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula. Atividade 5, página 44. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui componentes básicos, que são eles: a carioteca, a cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma. Pessoal, essa é a resposta correta. Então, o núcleo ele é delimitado pela carioteca, que também é chamada de envelope nuclear, envoltório nuclear, membrana do núcleo e outros nomes. No seu interior é encontrada a cromatina. A gente sabe que a cromatina é o conjunto de cromossomos presentes dentro do núcleo. E o nucleolo, que é o agregado de RNA e proteínas que ficam imersos no nucleoplasma. Pessoal, se você ficou com alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo você. E é isso. Até a semana que vem. Tchau, tchau.